Aí. Bom, primeiramente agradecer também a oportunidade de estar apresentando aqui nas apresentações Flash. Me chamo Normando, eu sou estudante de mestrado em Engenharia Nuclear no Instituto Militar de Engenharia, mas queria dizer que me sinto em casa porque eu sou formado aqui pela UNB em Engenharia de Energia. Bom, meu trabalho é um estudo, o trabalho que eu vou apresentar aqui é um estudo de sensibilidade de malha e de convergência de um modelo numérico para um reator nuclear, né, um reator do tipo PWR, pressurizado, reator a água pressurizada, né, melhor dizendo. Então, sabemos que a energia nuclear ela representa e tem um papel muito relevante no cenário de transição energética, mas ainda existem diversas controvérsias com relação à sua utilização, principalmente com relação a questões de segurança. Então, uma análise que contribui para a segurança, né, e é necessária em qualquer projeto de reatores, é a análise termohidráulica. E, nessa pesquisa, a gente utiliza a fluidodinâmica computacional, né, o CFD, para fazer esse tipo de estudo. A gente pode visualizar aqui nesse gráfico o seguinte: nas últimas décadas tem tido um aumento significativo das publicações científicas utilizando esse método, essa tecnologia CFD, nesse tipo de estudo, o que se deve principalmente ao aumento do poder computacional que a gente tem observado nos últimos anos, né? Então, esse tipo de tecnologia pode nos dar resultados mais detalhados de transferência de calor e também do escoamento desse fluido refrigerante, que no caso é a água, no caso de um reator PWR. E também essa tecnologia ela pode ser acoplada aos códigos convencionais utilizados há mais de 50 anos para esse tipo de estudo. Então, essas são as potencialidades do CFD. E, no nosso trabalho, a gente foca em mostrar, né, os principais passos para se obter um modelo numérico com o CFD que seja confiável, porque não adianta a gente apenas desenvolver um modelo e sair analisando os resultados sem ter a verificação e a validação desse modelo. Então, a metodologia que a gente utiliza no trabalho, né, é com o software ANSYS Fluent, é um software comercial que utiliza o método dos volumes finitos para a resolução das equações governantes do problema. Aqui embaixo a gente vê um exemplo da malha utilizada no nosso trabalho, para as nossas simulações. Esse é um subcanal que é dividido em 1/4, né, pelas questões de simetria, tanto das condições de contorno quanto da geometria do subcanal. Então, a gente se baseia nos guias de melhores práticas, que são, basicamente, utilizar os manuais do software, utilizar também as pesquisas mais recentes da área, né, quais métodos que eles estão utilizando, e com isso a gente parte para a análise de malha, que tem como tópicos a independência de malha e os parâmetros de qualidade da malha final escolhida, e também a convergência. A gente analisa os resíduos, né, e os desbalanços ali que seriam decorrentes do erro de truncamento, e também analisamos o coeficiente de arrasto. Então, partindo para os resultados, no primeiro gráfico ali a gente observa que atingimos o platô, né, depois da 4ª malha aplicada, né? Ou seja, o que isso significa? Significa que a gente aumenta o número de elementos da nossa simulação e isso não interfere no resultado. Então, a gente pode usar ali a malha 4. Quando a gente analisa os parâmetros de qualidade dessa malha, a gente vê que eles se enquadram nos bons parâmetros para uma simulação de CFD, e a gente também consegue analisar a convergência. Quando a gente analisa o comportamento do perfil dos resíduos para cada equação, a gente analisa que eles caem de forma estável, é o esperado para esse tipo de simulação, e quando a gente analisa o coeficiente de arrasto, a gente pode observar que a partir da 50ª iteração, esse valor permanece basicamente inalterado, o que demonstra a estabilidade do nosso modelo.
Tendo analisado a malha e a convergência, a gente pode partir para outro tipo de análise. Esse aqui, nesse gráfico, a gente observa a comparação da temperatura média ao longo do canal. Então, a gente vê que a temperatura da água vai subindo, né? E nós temos uma expressão analítica para esse cálculo, que é pela integração do balanço de energia. Então, quando a gente compara o resultado analítico com o resultado numérico, a gente tem um R² aí de 0,98, mostra que esses dados estão muito próximos. Como conclusões desse trabalho, dessa pesquisa, a gente tem que resultados acurados e confiáveis foram alcançados, e isso mostra que o modelo pode ser utilizado em futuros estudos de termohidráulica envolvendo esse tipo de reator. E também o trabalho demonstra a importância de se performar esse estudo de malha e de convergência para garantir a confiabilidade de simulações CFD na área de pesquisa em engenharia nuclear. Muito obrigado a todos pela atenção.